primeiro selo se rompe, não com um estrondo, mas com calma. Um cavalo branco surge. Seu cavaleiro usa uma coroa, mas não carrega flechas. Um arco vazio. Ainda assim, as pessoas o seguem. Não pela força, mas pelo desejo. Ele oferece união, estabilidade, paz. Mas paz sem custo é sempre uma armadilha. Esse cavaleiro não conquista com guerra. Conquista com promessas. E cada promessa custa mais do que se imagina, até ser tarde demais para resistir. Muitos veem o cavalo branco e pensam: esse deve ser o Salvador. Mas aí está o engano. Ele imita o Messias, fala como líder, sorri como amigo, lidera como herói. E, no entanto, por trás da imagem está o controle. Não é barulhento, nem cruel. É sutil, silencioso, estratégico. Ele não obriga o mundo a obedecer. Ele faz o mundo querer obedecer. E quando as pessoas se entregam por vontade própria, correntes não são necessárias, apenas ilusões. Ele vem durante o caos, e o caos sempre gera fome, por esperança, por ordem, por direção. Ele oferece tudo isso, mas a um custo que não aparece de imediato. Leis mudam, discursos se transformam, liberdades diminuem, tudo por trás de um rosto sorridente. Ele promete uma nova era, um mundo melhor, mas só para quem se adequa. E os outros, rotulados como obstáculos. E obstáculos devem ser silenciados, não com violência, apenas apagados. O que torna esse cavaleiro tão perigoso não é o que ele faz, é como as pessoas reagem. Elas aplaudem, o recebem de braços abertos, o defendem. Mesmo quando a verdade desaparece, mesmo quando o controle aperta, elas dizem: ele está nos protegendo. E quando o medo usa a máscara da paz, resistir parece rebelião. A linha entre verdade e engano some. E é aí que sua vitória se concretiza. Não no campo de batalha, mas no coração do povo. Religiões falam de falsos messias. Governos falam de unidade global. A mídia fala em uma só voz. E de alguma forma, todos apontam na mesma direção, para o cavaleiro. Ele se torna o centro da confiança, a voz da razão, o guia na tempestade. Mas e se a tempestade for criação dele? E se o caos que ele acalma for o mesmo caos que ele mesmo criou? Esse é o gênio do engano. Esconde-se a causa, oferece-se a cura. As pessoas não o questionam porque questionar parece errado. Ele traz resultados, acalma os medos, une as nações, mas unidade sem liberdade é controle. E calma sem verdade é hipnose. Ele não silencia os críticos, os convence a calar. E logo, o silêncio se torna normal. Discordar parece perigoso. Duvidar vira traição. Isso não é liderança. É dominação usando uma coroa de paz. Sua arma não é a violência, é a narrativa. Ele controla a história que as pessoas contam a si mesmas, sobre o futuro, sobre os inimigos, sobre seu papel nesse novo mundo. E quando acreditam em sua versão, nenhuma outra pode existir. Ele escreve a história enquanto ela ainda acontece. E quando a verdade se torna flexível, a base da realidade começa a rachar. É assim que impérios caem, sorrindo, aplaudindo, cegos. Ele não cavalga com exércitos, mas com influência. Não com fogo, mas com medo disfarçado de paz. Ele diz: você não precisa lutar. Apenas confie em mim. E as pessoas confiam, entregam suas decisões, suas dúvidas, até suas crenças. Ele se torna não só um líder, mas um símbolo. E símbolos são poderosos. Não precisam de lógica, só de emoção. E a emoção cega mais rápido que qualquer exército. Por trás do sorriso do cavaleiro há algo antigo. Ele não surge do nada. Seu espírito ecoa na história. Em todo tirano recebido com aplausos. Em todo império erguido sobre o silêncio. Ele não é novo, está apenas retornando, repetindo, aperfeiçoando. E agora, em uma era de velocidade e ruído, sua estratégia silenciosa funciona melhor do que nunca. Ele não precisa mais se esconder. O mundo está distraído demais para notar. Ele promete progresso, mas a que preço? Oferece paz, mas que tipo de paz exige silêncio? O cavaleiro avança rápido, mas de forma sutil. Não precisa atacar. Faz com que as pessoas abaixem suas próprias defesas. Elas abrem o portão para ele. O recebem.
e quando enxergam a verdade, o portão sumiu, as correntes estão trancadas, e o arco, antes vazio, agora mira na pouca liberdade que resta. Nas sombras do progresso, o cavaleiro age. Ele se aproxima de instituições, moldando leis ao seu desenho. A mídia o amplifica, a ciência o justifica, a fé o abençoa. Mesmo quem resiste se vê preso, falando sua linguagem sem perceber. Ele não é óbvio, porque o melhor engano é aquele que se esconde no que é familiar. Veja qualquer sistema atual: bancos, governo, redes sociais. Muitos estão entrelaçados com a ascensão do cavaleiro. Cada regra que ele reformula, cada narrativa que controla, cada medo que explora vira elo em sua cadeia. E o mais assustador, esses elos parecem progresso. As pessoas o celebram, sem saber que aplaudem o apertar de suas próprias jaulas. Ele não entra pela força, entra pelo consentimento, pela persuasão, pelo medo, por um mundo exausto do caos. Ele oferece soluções aos problemas que ajudou a criar. Fala em tons calmos enquanto o mundo entra em pânico. E nesse calor reside sua maior arma: confiança. Uma vez conquistada, o controle segue por vontade própria. Resistir parece corajoso, mas perde força sem clareza. As pessoas confundem complexidade com verdade, ruído com sabedoria, medo com profecia. O cavaleiro inunda o mundo com rótulos: extremistas, radicais, conspiração. Quem questiona torna-se suspeito, e através disso, a suspeita silencia vozes antes que falem. O campo de batalha fica interno, invisível, até que seja tarde demais. Mas isso não é o fim, é o teste, para ver quem escuta, quem observa, quem discerne. O primeiro cavaleiro não é o juiz final, é o ato de abertura. Atrás dele há mais trevas, provas mais profundas. Como responderemos à sua ascensão definirá se sobreviveremos ao que vem depois. A coroa está erguida agora, poderosa, enganadora, à espera. O que você fará com a sua? O cavaleiro não destrói com fogo. Ele queima mentes, ideias, tradições. Transforma o certo em errado e o errado em amor. Recolore as paredes da moral com o pincel da tolerância. Mas não é tolerância real, é manipulação. Ele diz: vamos coexistir, enquanto apaga a verdade por baixo da superfície. E nesse apagar, a alma de uma geração desaparece em silêncio, sem um único protesto. Ele sussurra, não com medo, mas com conforto. Dá às pessoas o que querem, não o que precisam. Promete segurança sem sacrifício, união sem valores, progresso sem custo. E as pessoas aceitam porque o conforto cega. No momento em que o mundo escolhe o conforto em vez da convicção, o cavaleiro vence. Não com força, mas com um sorriso que parece esperança e uma mentira que soa como verdade. Como lutar contra o que parece bom? Como resistir a alguém que oferece paz, alimento, união? Essa é a genialidade do seu engano. Ele conquista através da gratidão. E quanto mais as pessoas dependem dele, menos questionam. Ele deixa de ser um governante, vira uma necessidade. E quando líderes viram necessidades, deixam de ser cobrados, passam a ser adorados. Não estamos em guerra contra as armas do cavaleiro, mas contra suas ideias. E essa é a batalha mais difícil. Não de sangue, mas de crença. Ele não destrói prédios, ele redefine significados. E uma vez que controla as definições, controla a realidade. O mundo pode parecer o mesmo, mas por baixo da superfície, a verdade foi reprogramada. E a maioria nem percebe. Ainda assim, o cavaleiro tem uma fraqueza: consciência. No momento em que as pessoas enxergam além do charme, da coroa, do arco, seu feitiço enfraquece. Seu poder é ilusão. Ele se alimenta da ignorância. Mas quando a verdade se levanta, o engano desaparece. É por isso que seu maior medo não é resistência, é o despertar. Porque quando o povo acorda de verdade, o primeiro selo começa a rachar novamente. Dessa vez, ao contrário. Características: cavaleiro do cavalo branco, o falso salvador. Rosto: jovem, belo, quase angelical. Pele clara, olhos brilhantes, mas frios, calculistas. A expressão transmite calma,
mas com um toque sutil de superioridade. Vestes, armadura prateada reluzente, quase celestial, adornada com símbolos que lembram coroas, alianças e serpentes entrelaçadas. Acessórios. Usa uma coroa de ouro fino, delicada, mas que reluz como fogo ao sol. Arma. Um arco branco sem flechas. Elegante, simbólico, sugerindo paz, mas ocultando intenções. Atmosfera. Luz suave o acompanha, mas ela não aquece. Ela ofusca. Um brilho sedutor, quase hipnótico. Sua aparência é feita para inspirar confiança, mas é esse visual impecável que esconde o perigo real, o engano. Cavaleiro do Cavalo Vermelho, o incendiário rosto, másculo, raivoso, com traços marcantes e barba por fazer. Olhos vermelhos ou âmbar, que parecem sempre em chamas. Vestes, armadura rachada e queimada, com tons de bronze escuro e vermelho ferrugem. Ombreiras pontiagudas e trincadas, como se tivessem sido forjadas em meio à guerra. Acessórios, faixas vermelhas esvoaçantes, presas aos braços, manchadas de cinzas e sangue seco. Arma, uma espada gigantesca, marcada com símbolos antigos de guerra e caos. Atmosfera. O ar ao redor parece vibrar com calor. Sempre há faíscas ou brasas flutuando em sua presença. Sua presença causa desconforto imediato. Ele não precisa atacar. Sua aparência já irradia tensão e conflito iminente. Cavaleiro do Cavalo Negro, o Senhor da Fome. Rosto. Envelhecido, magro, pálido. Olhos fundos e escuros quase sem vida. As maçãs do rosto são saltadas, como alguém que não se alimenta há anos. Vestes. Manto longo, negro como breu, coberto de trapos e costurado com linhas de ouro, indicando riqueza escondida sob aparência de pobreza. Acessórios. Correntes finas de ferro pendem de seus braços, cada uma com pequenos pesos que lembram moedas. Arma. Uma balança de ferro, perfeitamente equilibrada, mas manchada de óleo e sangue seco. Atmosfera. O ambiente ao seu redor escurece como em um eclipse. O som de moedas caindo ou o eco de um estômago vazio acompanha sua presença. Sua figura provoca a sensação de opressão, escassez e desigualdade brutal. Ele representa o poder frio que controla pela ausência. Cavaleiro do Cavalo Pálido. A morte silenciosa. Rosto. Sem carne visível. Um crânio parcialmente coberto por véus esfarrapados. Seus olhos são apenas 2 pontos de vazio. Vestes, capuz e túnica cinza esverdeada, desbotada, como se estivesse apodrecendo. As roupas se movem como névoa, sem revelar muito do corpo. Acessórios, correntes quebradas nos pulsos, como se tivesse sido libertado de uma prisão antiga. Arma, nenhuma visível. Seu toque é suficiente. Alguns o retratam com uma foice fina, feita de ossos. Atmosfera. O ar ao seu redor se torna frio. O silêncio é absoluto. A respiração some, passa e tudo parece parar. Ele não chega com estardalhaço. Sua aparência é a própria ausência. Ausência de vida, de cor, de esperança. Esse cavaleiro não desaparece quando exposto. Ele se adapta, muda de forma, ajusta narrativas, encontra novas máscaras. Quando você pensa que o identificou, ele evolui. Mas a consciência ainda é poder. Cada olho aberto é uma corrente quebrada. Cada verdade dita é uma rachadura na ilusão. E cada alma desperta se torna uma luz na névoa de mentiras que ele espalha. Uma única luz pode expor um império de sombras. Alguns dirão, é só política. Outros chamarão de coincidência. Mas quem tem olhos espirituais vê o padrão. Os métodos do cavaleiro são antigos. Sua agenda é eterna. Seu sucesso depende do nosso sono, da nossa distração, da nossa busca por respostas fáceis. Mas a verdade não é fácil. E a luz só nasce quando alguém ousa acender uma faísca no escuro. A história se repete porque o engano nunca muda. Ele apenas se moderniza. Nomes diferentes, línguas diferentes, mesmas táticas, mesma cegueira. Mas nós também temos algo antigo: discernimento. O cavaleiro torce para que a gente o esqueça, que confiemos mais na emoção do que no espírito, na pressa mais do que no silêncio, no hype mais do que na santidade. Mas o discernimento não grita, ele sussurra.
E no silêncio, você ouve a verdade. A coroa que ele usa é emprestada. A paz que oferece é temporária. O poder que exerce é permitido, por um tempo. Mas sua cavalgada tem prazo. E quando a trombeta final soar, toda mentira vai cair, toda máscara vai derreter, e o verdadeiro rei vai cavalgar. Até lá, somos chamados não a entrar em pânico, mas a nos preparar. Não a temer, mas a discernir. Porque o cavalo branco galopa mais alto quando ninguém está ouvindo. Agora você viu o primeiro cavaleiro, não como ficção, mas como força, real, presente, persuasiva. Seu arco ainda parece vazio, mas o estrago já foi feito. Agora é sua vez. Vai continuar cego por conforto? Ou vai se levantar, questionar, se preparar? O engano é forte, mas não mais que a verdade. E a coroa? Nunca foi dele, nunca será.